Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de direito constitucional. E os exercícios são da banca Consulplan do Unesp, a nossa seleção, né? Nós estamos aí nos preparando para o concurso do Mato Grosso do Sul e também para refazer a prova de Alagoas. Especificamente, essa nossa 18ª aula, ela terá duas partes. Uma parte nós vamos tratar, eu peço que vocês abram aí a Constituição, nós vamos tratar de exercícios pertinentes ao título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 5, da defesa do Estado e instituições democráticas. Nós vimos ontem que nós temos o capítulo 1, que vai tratar do estado de defesa e do estado de sítio. Nós temos, então, duas sessões, a seção 1 e a seção 2. O capítulo 2, que vai tratar, e a seção 3, que são as disposições gerais, né? Disposições gerais. O capítulo 2, que vai tratar das Forças Armadas. Vamos seguindo aí. Forças Armadas. E o capítulo 3, que vai tratar da segurança pública. Da segurança pública. Então, o Estado, da defesa do Estado e das instituições democráticas, nós temos esses 3 capítulos. Então, eu peço aos senhores que têm em mão os exercícios pertinentes, que são os exercícios da aula 17. Aqui nós fizemos o 6º exercício e vamos resolver de novo esse 7º. Nós, na hipótese extrema do estado de defesa, quando medidas, acho que nós não fizemos o 7º. Estamos juntos, né? O último foi o 6º. Na hipótese extrema do estado de defesa, quando medidas enérgicas devem ser tomadas para preservar a ordem pública, o preso pode ficar excepcionalmente incomunicável. Então, no título 5º, nós temos, então, o artigo 136. Vamos lá, vamos acompanhar. O presidente da República, ele pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, ele decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social que tenham sido ameaçadas ou estão ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, o presidente ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Nós já vimos a constituição desses 2 conselhos ontem, e ele vai decretar o estado de defesa. E esse estado de defesa ele tem uma limitação espacial em locais restritos e determinados, né? E o que se busca? Preservar, restabelecer ordem pública, paz social, que tenham sido ameaçadas tanto por uma instabilidade institucional ou então por uma calamidade pública de grandes proporções, uma calamidade da natureza. Esse decreto,
que institui o estado de defesa, ele tem uma limitação temporal. Então, os senhores sempre vão pensar que, nos termos do artigo 136, o estado de defesa ele tem uma limitação espacial, ele tem uma limitação temporal e ele tem um objetivo, uma finalidade, ou melhor dizendo, ele é possível em determinadas circunstâncias. Vamos colocar também um limite circunstancial, uma finalidade, ou então havendo determinados pressupostos, né? Em determinadas situações. O que eu quero dizer é que ele é possível em determinadas situações para alguma coisa. Para alguma coisa. Especificará as áreas atingidas e indicará as medidas coercitivas. Medidas devem ser indicadas. E agora vamos a elas. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões. 30 dias mais uma prorrogação. Ótimo. 30 dias mais uma prorrogação. Na vigência do estado de defesa, é que nós temos que ter em mente. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será, pelo executor da medida, comunicada imediatamente ao juiz competente, que relaxará a prisão, se ela não for legal, se ela tiver sido ilegal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação, e a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo se autorizada pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso. É vedada a incomunicabilidade. E ele pode ficar excepcionalmente incomunicável? Não. É vedada a incomunicabilidade do preso. E aí nós temos decretado o estado de defesa ou a prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, submete o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Se ele estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias e o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, se ele estiver em recesso, ele é convocado no prazo de 5 dias, ele aprecia o decreto dentro do prazo de 10 dias e, se for rejeitado, cessa imediatamente o estado de defesa. O estado de sítio pode ser defensivo, ele pode ser repressivo ou defensivo. Vamos ver essas hipóteses. Tendo como pressuposto material a ocorrência de uma comoção grave, cuja repercussão é nacional e que não pode ser debelado com os instrumentos normais de segurança. O 137, ele inaugura as disposições pertinentes ao estado de sítio. O presidente da República, da mesma forma que o 136, pode ouvir dos conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Os senhores podem observar que
O estado de defesa, defesa decreta. Ele decreta o estado de defesa. O estado de defesa decreta. O estado de sítio solicita. Entenderam o mnemônico? Entenderam? Então, ele decreta o estado de defesa para atender, preservar, restabelecer a ordem pública, a paz social. Ele solicita a autorização ao Congresso Nacional solicita para decretar o estado de sítio. Então, ele não decreta o estado de sítio de pronto. Ele solicita a decretação. Nós temos duas hipóteses. Uma é aquela hipótese de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A hipótese do inciso 1 é a hipótese do estado de sítio repressivo, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de sítio. Já o 2 é declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Este é o defensivo. O estado de sítio ele pode ser defensivo quando, para o pressuposto material dele, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A comoção grave, não, ele trocou as bolas. Não é isso, não. Está invertido. Essa situação é do repressivo, porque o defensivo, a hipótese do inciso 2. Letra C. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência pelo presidente da República serão relatadas em mensagem ao STF, pois cumpre ao Judiciário o controle da legalidade. Estamos aqui nas disposições gerais, na subseção, melhor dizendo, na seção 3. Artigo 141, vamos lá. Cessando o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, as medidas aplicadas serão relatadas a quem? Pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional. Então, a letra C está equivocada. Letra D. Cessado o estado de sítio, cessam imediatamente seus efeitos, de modo que os atos coercitivos, autorizados em decreto, executados pelos delegados do presidente da República, são imunes ao controle judicial. O caput, professor, do 141. 141. Cessar o estado, né? Exato. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Então, não faz sentido. E, por fim, a letra E é a resposta. Os pareceres emitidos pelos conselhos da República e da Defesa Nacional e de Defesa não são vinculantes, como não são mesmo, eles são meramente opinativos, cabendo a decretação do estado de defesa. Defesa decreta ao presidente da República, que expedirá decreto estabelecendo a duração da medida. Então, está aqui perfeito. O artigo 140 diz que a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros
para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. 8. Ao Congresso Nacional, a Constituição Federal atribui competências específicas para dispor ou atuar em determinadas matérias. Em alguns casos, no entanto, haverá necessidade de sanção pelo Presidente da República, em outros, não. É competência do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Vamos voltar um pouco lá, porque é sempre bom nós refazermos aqueles exercícios. Se eu já sei que é com sanção do Presidente da República, então eu estou a tratar do artigo 48, perdão. Sem sanção, competência exclusiva do Congresso Nacional, é o 49. Então, com sanção do Presidente da República, são aquelas hipóteses do 48, inciso 1 ao 15. Autorizar o estado de sítio. Autorizar o estado de sítio. É o 49, quarto. Não tem sanção nessa hipótese. Porque competência exclusiva do Congresso Nacional é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado, porque o estado de sítio ele não é solicitado. Então, o Congresso Nacional ele deve autorizar o estado de sítio. E ele aprova o estado de defesa, porque o estado de defesa ele não é decretado sem ouvir o Congresso Nacional, mas deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, e onde eu vejo que o 49 não tem a sanção do Presidente da República? No caput do 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigindo-se sanção do Presidente da República, as hipóteses do 49, competência exclusiva do Congresso Nacional, 51, competência privativa da Câmara dos Deputados, e 52, competência privativa do Senado Federal. Autorizar estado de sítio não tem sanção. Dispor sobre concessão e anistia. Concessão de anistia, sobre a concessão de anistia. 48.8, questão muito difícil isso. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal. Olha só, aprovar o estado de defesa e intervenção federal. 49 quarto. Escolher 2/3 dos membros do TCU. Escolher 2/3 é o 13, é o 49.13. 49.13. Então, por isso que a gente tem que sempre estar fazendo aí as provas, porque olha só, essa prova foi da Consulplan. A gente tem que sempre estar realizando as provas, né, para nós ficarmos em dia aí com as disposições, né, afiados, né? Vamos lá agora para o título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, no capítulo 3 da Segurança Pública, no artigo 144. Esse é outro artigo que é muito pedido aqui pela Consulplan, e essa prova é de provimento, olha só, prova de provimento. Então, isso aqui vai cair lá no Mato Grosso do Sul. 144. Nos termos da Constituição, assinar a alternativa correta. A segurança pública tem por objeto a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida, dentre outros órgãos, através do Ministério Público Militar? Não. O 144 realmente ele fala que a segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e os corpos de bombeiros militares, e depois nós vamos especificando cada um deles. Nós não temos Ministério Público Militar. Incumbe a Polícia... Professor, e agora as polícias penais, né? Obrigado, Elisa. Pois é, olha só, eu aqui com o meu vadimeco do segundo semestre, vou abrir a minha Constituição. Obrigado, viu, Elisa? Bem lembrado. Vamos lá para o 144.
eu faltei aqui. As polícias penais federal, estadual e distrital. Não é municipal, né? Deixa eu aumentar aqui o foco. É por isso que a gente tem que estar sempre aqui com a Constituição aberta no site do Planalto, porque passa batido, né? Essas alterações todas aqui recentes. Né? Então, são órgãos da segurança pública. Agora, pela emenda constitucional número 104, em 2019, nós temos as polícias penais federal, estaduais. Você compartilhou aí, professor? Tal. Não, né? Ah, deixa eu compartilhar. Posso compartilhar? É porque não apareceu. Share. Aqui, Fernanda, em 2019, agora no final, nós tivemos como uma inclusão no artigo 144 de um outro órgão da segurança pública, as polícias penais federal, estadual e distrital, né, pela emenda constitucional número 104. Incumbe à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União falso, porque a Polícia Federal, parágrafo 1º, instituído por lei, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em prejuízo de bens, interesses e serviços da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se puser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, exercer as funções de polícia marítima, aeronáutica, aeroportuária, na verdade, e de fronteiras, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, né? Falso a letra B. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares de Minas Gerais, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis ao governador do estado, né? Ao governador do estado. A Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Isso é verdade. A função de polícia judiciária é a apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Parágrafo 6º. As polícias militares, é isso? Exato, e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e agora as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados. Então, a letra D é a correta, né? Nós temos aqui uma alteração também no parágrafo 6º, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, que são forças auxiliares e reserva do Exército, eles subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores do estado, né? Ou então do Distrito Federal. Em caso de incêndio florestal, catástrofe ou epidemia que coloque em risco a população local, incumbe à Força Nacional planejar e coordenar as atividades de defesa civil a serem executadas pelas polícias florestais e guardas municipais. Olha, essa resposta eu não consigo. Você consegue me dizer o fundamento dessa letra E, Elisa? Professor, eu consigo dizer só que guarda municipal não é para isso, porque guarda municipal é destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Então, eu acho que Força Nacional precisa ser
criada ou alguma coisa, mas é uma coisa excepcional. E aí é das Forças Armadas, né? Está em outro capítulo, eu acho. Bem, artigo 142. Bem, aqui a gente vai ficar, então, sem esse fundamento da letra E, mas tudo bem. 10. Nos termos da Constituição Federal, os policiais militares estaduais, eles têm, entre suas funções, os militares estaduais. Então, nós temos que lá no artigo 144, né, os policiais militares, nós temos aqui a Polícia Federal, depois a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil. As polícias militares, é o parágrafo 5º, cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Ela é preventiva, né? E aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Preservação da ordem pública, letra C, portanto, letra C com fundamento no parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Ok, é isso. E a polícia civil, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. 11. De acordo com a Constituição Federal, consideradas as peculiaridades das atividades exercidas pelos policiais militares, é correto afirmar: o militar que puder concorrer a cargo eletivo e contar com menos de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para inatividade. Falso. Nós já vimos isso, 14, parágrafo 8º, se não me engano. 14, ele, na verdade, com mais de 10 anos, né? É o artigo 14. Vamos lá. Aqui. Não, eu estou na DCT. É o 14, parágrafo 8º. Exatamente. 14, parágrafo 2º, 3º, parágrafo 5º, 6º, 7º. O militar é estável, ele é elegível, atendido às seguintes condições. Se ele contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastado da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. E, se eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ok. Obrigado, Fernanda. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, justificando sua sujeição ao poder disciplinar das Forças Armadas? Não, a gente viu isso aqui, que no parágrafo 5º, as polícias militares, parágrafo 6º, são forças auxiliares e reserva do Exército, e elas subordinam-se, juntamente com a penal, aos governadores. Isso é falso. Isso é falso. Lá no artigo 144. Parágrafo 6º. Não cumpre, a gente não... As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, mas permitida a filiação a partido político enquanto em serviço ativo, uma vez que é assegurado o seu direito de concorrer a cargos eletivos. Isso é falso. Nós temos aqui o inciso 4º e o 5º do artigo 142. É o 142. Perfeito. 142, parágrafo 3º. Então, vamos lá para o nosso... Vamos ler aqui o 142. Nós temos aqui o 142, que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, nós temos o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Quais são elas? Inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Sabe quando, como militar, faz greve? Sabe como? As esposas, elas vão para os quartéis e elas impedem a saída dos militares. Você sabia disso, Elisa? Não, professor, não sabia, não. É assim. Você se Não, eu lembra? acredito, Mas, professor, esse daqui, todo o caso do Jango, né, que o Jango queria que eles fossem candidatos e pudessem concorrer a cargos eletivos, foi um dos motivos para o golpe de 64, né? Então, acho que nem precisa, se a gente não souber exatamente a letra da lei, mas já sai por aí, né? Exatamente. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido. Letra D. A lei disporá sobre o ingresso, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais militares. Que estranho, a prova para juiz de São Paulo. Essa pergunta não faz o menor sentido. Vai saber por quê. Vocês concordam? A lei disporá sobre o ingresso das Forças Armadas é o 10º. Mas é até bom, porque é sempre um artigo relegado. Professor, mas esse era juiz da Justiça Militar, não é? Ah, tá certo, Tribunal é verdade, não é juiz Militar. estadual, não. É isso mesmo, é juiz de direito substituto, mas da Justiça Militar, é óbvio, claro. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade, outras condições de transferência, etc. Então, a letra D é correta. A letra E, a perda de graduação como pena acessória criminal ou em virtude de sanção disciplinar administrativa é de competência exclusiva da Justiça Militar Estadual. O que diz o artigo 125, parágrafo 4º? Aí nós temos que ir lá, porque 125. Dos tribunais e juízes do Estado, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A perda de graduação com pena acessória ou em virtude de sanção é de competência exclusiva da Justiça Militar Estadual? Não. A competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ok. Não é isso. 125 é o juiz competente. Se for o júri, é o tribunal do júri. Na hipótese, né, de se a vítima for civil, né? E aí o tribunal competente decide sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação, não o tribunal do júri, né? Mas o juiz ou a que estiver subordinado ao tribunal do júri. 12. Na vigência do estado de sítio, decretado em virtude de comoção grave de repercussão, então o estado de defesa é o primeiro, estado de sítio é o segundo. O primeiro é o repressivo, o segundo é o defensivo. O 137.1 é o repressivo e o 137.2 é o defensivo. Então, ele está falando, estado de sítio decretado em virtude do inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.
poderão ser tomadas as seguintes medidas contra as pessoas, exceto, essas regras estão previstas no artigo 139, Elisa. O 137, ele apresenta quais são as possibilidades de estado de sítio, e o 139 ele vai dizer o seguinte: na hipótese do repressivo, que é o 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Quais são elas? Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então, nessa hipótese do 137, são essas as medidas. São todas, exceto sigilo das comunicações, ele diz aqui as seguintes... sigilo das comunicações, 3. Sim, nós temos 139, inciso 3. Inviolabilidade das correspondências, nós temos também no inciso 3. Perfeito. Relativas à liberdade de imprensa, nós temos também no inciso 3. Então, restrição à difusão autorizada pela casa, nós temos essa hipótese: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício, restrições relativas à prestação, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Essa hipótese não, achei que tínhamos aqui no estado de defesa alguma. Não, nós não temos essa situação. Restrição à difusão autorizada pela Casa do pronunciamento de parlamentares. Professor, está no artigo 138, parágrafo 3º. Eu acho. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. E aí, no parágrafo único do 139, não se inclui nas medidas, nas restrições do inciso 3º, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa, não é isso? Ótimo, perfeito. É isso mesmo, Elisa. Eu estou aqui, Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberadas pela respectiva mesa. Então, é isso mesmo, né? Ótimo. 13. O título 2 da Constituição... Professor, posso só fazer uma rápida pergunta? Pode. Em caso de coronavírus, de epidemia ou pandemia, seria estado de defesa ou estado de sítio? Nós temos que analisar as situações. Nós temos uma situação do 136 para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública, a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza? Acho que sim, não sei. Parece que poderíamos, sim. No começo poderia, né? Aí depois, se não der certo, aí que decreta o estado de sítio? Não, porque comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem... Não, comoção grave de repercussão nacional. Poderíamos também ter, mas... Enfim. Teria que começar pelo de defesa, né? Não necessariamente, Elisa. Você pode aplicar a primeira parte do inciso 1 do 137.
Então, professor, é que eu acho que a sua resposta lá do de defesa e depois é o sítio, porque o de defesa, o de sítio lembra muito a ditadura, né? Então eu acho que hoje em dia ninguém faz isso, né? Já é radicalizar, não é? O estado de sítio ele tem mais a ver com um estado de beligerância, beleza? Vamos lá. Continuamos. 13. O título 2 da Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais que possuem fundamental importância no ordenamento jurídico brasileiro. Em contrapartida, a Carta Magna também prevê casos excepcionais onde tais garantias podem ser suspensas por ato do chefe do Poder Executivo, tal qual o estado de sítio. São hipóteses em que poderá ser decretado o estado de sítio. O estado de sítio. Nós temos aqui, exceto declaração de estado de guerra, sim, é o 137, inciso 2. Resposta à agressão armada estrangeira, 137, inciso 2. Comoção grave de repercussão nacional, inciso 137, inciso 1. Ocorrência de calamidades de grandes proporções, estado de defesa. Na natureza, 136. Em locais restritos e determinados que venham ameaçar a ordem pública ou a paz social. Então, letra D, fácil. As polícias civis dirigidas, então aí vamos lá para as polícias, parágrafo 4º do 144, por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Letra A, 14, letra A. 14, letra A. 14, letra A. 15. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, a Carta Magna estabelece que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho é uma competência da Polícia Federal. Nós temos aqui, é o 2 do parágrafo 1º, 144. Fácil também. 16. A respeito do tema segurança pública, expressamente tratado pela Constituição da República, assinale as alternativas. As polícias civis são incumbidas de exercer as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, exceto as militares e de competência da União? Sim, verdade. As polícias civis, parágrafo 4º. Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Os corpos de bombeiros militares não são incumbidos, são incumbidos de atos da defesa civil, de atividades de defesa civil. As polícias militares são incumbidas de exercer a polícia ostensiva, as militares, ostensiva e preservação da ordem pública, não de polícia judiciária. A polícia militar não faz a polícia judiciária. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à polícia ostensiva. Nós vimos isso. O parágrafo 8. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços, instalações, conforme dispuser a lei, mas não de polícia ostensiva. Falso. Porque polícia ostensiva são as militares, né? A militar. A Polícia Federal é incumbida, entre outras, da função de apuração de infrações penais, inclusive as militares? Não. Exceto as militares. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária, apurar infrações penais contra a ordem política em detrimento de bens, serviços e interesse da União, de entidades autárquicas, assim contra outras infrações. Não, a Polícia Federal não tem essa incumbência. Não. 17. Já estamos encerrando. Prevê o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercido para... Qual é o que diz para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos órgãos? Letra E. 17, letra E. 18. A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 144, dispõe, entre outras coisas, que a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais
contra a ordem política e social ou em detrimento, então é a letra B, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, 18, letra B. 19. Segundo o que estabelece o texto constitucional, em relação às Forças Armadas, é correto afirmar o quê? Aí as Forças Armadas, estamos no artigo 142. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido a julgamento por tribunal militar e só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Ó, aqui nós temos o sexto, né? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado se submete ao inciso 6º. Então, o oficial condenado na Justiça Comum Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido a julgamento por tribunal militar. Sim, é o 7º conjugado com o 6º. Ele fala, o oficial perde o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz. Exato. Então, a letra A é a resposta. A letra B não faz sentido. A sindicalização não é direito do militar, porque ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Ao militar, mesmo em serviço, pode estar afiliado a partidos políticos? Não. Enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. O oficial condenado na Justiça Comum por sentença transitada em julgado perde automaticamente o posto? Não. Ele tem e só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. E, por fim, para nós encerrarmos esse bloco de exercícios, a questão 20 diz a respeito do estado de defesa, delimitado na Constituição Federal, prevê a ocupação, letra A, estado de defesa. Vamos lá. O estado de defesa vai ser naquelas hipóteses do artigo 136, né? Nós temos, no parágrafo 1º, que o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: restrições, 2, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes, letra A. Parágrafo 4º. Ele diz aqui, encaminhamento obrigatório por parte do presidente da República do ato que decretar o estado de defesa, ou sua prorrogação com a respectiva justificação para eventual aprovação do STF. Não, decretado o estado de defesa ou a prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Letra C. Então, a letra B não faz sentido. Letra C. Tempo de duração não superior a 30 dias, ok? Admitidas prorrogações por igual prazo. Prorrogações... Não, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. E letra D, a possibilidade de restrição apenas aos direitos de reunião. Não, ainda que exercido no seio das associações, não. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
Professor, Hum, então, a maioria absoluta é para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta pela Câmara e Senado, artigo 66, parágrafo 4º. Para aprovação de lei complementar, artigo 69, para aprovação por qualquer casa legislativa de projeto de lei ordinário ou complementar rejeitado, artigo 67, na mesma sessão, né, que tenha sido rejeitado na mesma sessão legislativa para ser reapresentado. E agora é para decidir o estado de defesa, né? maioria Ou sua absoluta. prorrogação. Tá, muito Uhum. obrigada. A Fernanda não está entendendo nada. Fernanda, é porque nós indicamos aqui, ó, no processo legislativo, depois eu passo com você, aqui as hipóteses, as leis complementares, maioria absoluta, artigo 69. Por exemplo, se a matéria é constante no artigo 67 de projeto de lei rejeitado, ele somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta. Então, aqui, a maioria absoluta. O parágrafo 4º do 66. O veto, na hipótese, né, de o presidente ter vetado, o projeto foi encaminhado ao presidente para a sanção ou para o veto. Então, o veto É ocorreu. absoluta. Né? Oi? Vocês separaram o absoluta do relativo. Então, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias do seu recebimento e ele só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, são essas hipóteses. Se decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submete o ato por respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta também. Então, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta para a nossa segunda parte. Tá bom? É isso. Então, nós temos o título 6º, que vai tratar nós não vamos tratar do Poder Judiciário, porque nós temos aí da ordem social e temos também outros assuntos que tratam da ordem econômica e financeira. Aqui, ó, da ordem econômica e financeira, é, na verdade, o título 7º. Então, vou pedir aí para você marcar o título 7º da ordem econômica e financeira, que nós vamos tratar também. Nós temos aí da política urbana e o título 8º da ordem social. Então, nós vamos partir para a ordem social e depois, sexta-feira, nós vamos nos ater ao título 7º. Tudo bem? Mas a gente já vai para a ordem social. Então, hoje é terça-feira, nós vamos ficar aí provavelmente até quinta-feira com esses exercícios, porque nós temos muito conteúdo, né? E muito assunto aí para nós tratarmos na ordem social. Então, eu tenho que tirar uma foto aqui do quadro. Eu vou fazer um esquema. Vamos lá. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos lá. Eu vou apagar o quadro. Nós vamos ao nosso título. O nosso título 8º. Vão acompanhando aí, tem que estar com a Constituição aberta. Ordem
social. O título 8º da ordem social, ele vai ter um capítulo 1, que vai tratar sobre disposições gerais, o capítulo 2, que vai tratar sobre a seguridade social. E a seguridade nós vamos ter previdência, assistência, saúde, disposições gerais, saúde, vão seguindo aí, da previdência e da assistência, né? Então nós vamos ter disposições gerais, saúde, previdência, assistência. Isso aqui vocês têm que dominar, esse conteúdo. O capítulo 3 vai tratar da educação, da cultura e do educação, cultura e desporto. Educação, cultura, desporto. O capítulo 4, nós vamos ter educação, cultura e desporto, né? Os três, né? Capítulo 4, nós temos ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação. Capítulo 4, ciência, tecnologia e inovação. Capítulo 5, comunicação social. Comunicação social. Capítulo 6, nós temos meio ambiente. Meio ambiente. Capítulo 7, família, criança, adolescente, jovem e idoso. Família, criança, adolescente, jovem e do idoso. Família. E o 8º, nós temos as disposições pertinentes aos índios. Dos índios. E o título 9, ele vai tratar da ADCT, né? Na verdade, é o último título. É o título título 9, ADCT. Ótimo. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos adiante. Então, os senhores têm em mãos aí o nosso bloco de exercícios. São 3 grupos de 20, são 60 exercícios. Então, nós temos aí, já com esse esquema, já podemos localizar as disposições, né, pertinentes. Considerando o previsto na Constituição Federal, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, é correto afirmar o quê? E aí, então vocês estamos tratando de família, criança, adolescente, jovem e idoso. Então é o capítulo 7. Então, vamos lá no capítulo 7, a partir do artigo 226, né? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, etc. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, sendo terminantemente vedada a sua efetivação por parte de estrangeiro. Isso não, pode ser sim. Vamos localizar essa disposição aqui. É o 227, parágrafo 5º, professor, eu localizei. Exato, perfeito, Elisa, muito obrigado. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Então, letra A, falsa. A família, a sociedade e o Estado têm o direito de amparar as pessoas idosas acima de 65 anos.
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes os deveres diários da vida. 230. Sim, caput, né? Exato. A família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os deveres diários da vida? Não. Equivocada. 230 não fala isso, né? A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, o que está errado, professor, é que aqui eles falam que tem o direito, e não é o direito, é o dever. A família e a sociedade têm o direito de amparar. Não tem o dever de amparar. Obrigado, Elisa. Exato. Vamos lá, continuamos. É difícil porque é bem tênue, né? A gente tem que ter uma atenção danada. A família, base da sociedade, tem especial, mas assim, é bem diferente de direito e dever, claro, né? Também, né? Não, professor, não é que acho que a gente fica tão cansado, tem hora que a gente lê direito e fala, nossa, mas o que está errado? Professor, eu só queria saber uma coisa. O idoso é a partir de 60 anos, lá no Estatuto do Idoso. Parágrafo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E na Constituição, eles tratam, no parágrafo 2º do artigo 230, dos maiores de 65 anos para a gratuidade dos transportes urbanos. Então, só para ficar claro aí para os colegas não se enganarem, né? Porque é uma especificidade, né? O idoso, 60 anos. A gratuidade, 65. 226. A família da sociedade tem especial proteção do Estado. Letra C. E o casamento civil não poderá ser dissolvido pelo divórcio? Pessoal, o casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso, o parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, é o caput, parágrafo 6º, né? Então aqui não faz sentido nós termos. Eu, de qualquer forma, enfim, vamos continuando aqui. O senhor é contra o divórcio, né, professor? Não é? Não, assim, eu acho que as pessoas elas têm que fazer aquilo que mais aprouver a elas. Se elas querem se casar, que elas se casem. Se elas querem se divorciar, que elas se divorciem. Eu, na verdade, sou até bem favorável ao divórcio. Eu não. Eu sou totalmente contra, eu acho que o casamento é para ser. Por isso mesmo que eu não me casei, porque, nossa senhora, é direito potestativo do outro, né? A gente fica na dependência do outro. Melhor não correr esse risco. Você viu o link que eu mandei para vocês, aquela moça em Belo Horizonte que se casou sozinha? Que casou com ela própria, né? Ela própria. Eu recebi isso no grupo. O pessoal está discutindo lá a questão da VUNESP, do Rio Grande do Sul, e aí tinha uma circunstância, né, que eles estão discutindo nessa questão, é que a pessoa foi para resolver um problema, só que a questão ela colocou o espelho da prova, a pessoa entrou lá para pedir uma certidão e a resposta que você deveria dar é fazer um monte de atos que a pessoa talvez não estivesse interessada em fazê-los, tipo assento de nascimento, certidão de casamento, assento de casamento, registro do casamento no livro. Então o pessoal falou assim, você não passa no cartório da VUNESP porque você vai sair casado, né? Aí alguém mandou esse link aí dizendo que ela tinha se casado e logo embaixo alguém escreveu assim, logo ela se divorcia. Como quem diz, né? Ela própria não vai se suportar. É um pessoal bem criativo. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e o casamento civil não poderá ser dissolvido pelo divórcio.
Falso. O direito à proteção especial não abrangerá a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola? Não, isso aqui eu já vi que está equivocado. Deixe-me encontrar a fundamentação. Esse, professor, é o inciso terceiro do parágrafo 3º do artigo 227. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observados o 33 do artigo 7º, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, né? Então, e por fim, o Estado assegurará assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É verdade. O fundamento agora... Esse é o 226, parágrafo 8º, não é? 226, parágrafo 8º. Muito obrigado, Elisa. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É exatamente isso. Então, essa é a resposta, é o gabarito. Letra E. 2. Nos termos da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa. Vocês já vão se habituando, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá para o capítulo 2. Vamos tratar lá da Seguridade Social, né? Da ordem social, disposições gerais. Nós temos uma disposição geral pertinente à ordem social no artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Seguridade Social, disposições gerais, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados, letra C, 2, letra C. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Depois vamos passar a fazer um mnemônico desses objetivos. 3. A educação é um direito de todos. Educação. Estamos aqui no capítulo 3. Então, já vamos lá para a educação. Capítulo 3. Da educação, da cultura, do desporto. A seção 1 vai tratar da educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, conforme dispõe a Constituição Federal. Nesse sentido, é possível afirmar que o ensino deve ser ministrado com base em alguns princípios, exceto, dentre os quais não se inclui. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, todos aí no artigo 206. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal.
Vocês sabem qual é o estado que tem o maior piso dos professores? Minas Gerais? Não, Elisa, Maranhão. Ah, não sabia. O piso do Maranhão é o mais. Eu não sei se é o piso, é o piso do Maranhão. Já Eu está sei que a o Piauí tem as 6.200. melhores escolas. Sempre quando tem o ranking, Teresina tem as melhores escolas. E o Só que governador. eu vou ter que fazer uma emenda aqui. Assim, eu estava falando do meu caso contra o divórcio, mas é claro que a gente tem que aceitar, inclusive, que esses casos todos de violência feminina, né? Nossa, tem cada absurdo que a gente vê que a gente não pode admitir, né? A pessoa ficar condenada a ficar com aquele, né? Pobre coitado o resto da vida, não dá, né? Vamos lá ver os princípios. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse está no inciso 3º, segunda parte, do Exato. 206. Obrigado, Elisa. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Sim. É do primeiro. É o quarto, né? É o inciso quarto. O próximo é que é o primeiro. Igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola. Ok. Ingresso na carreira docente exclusivamente por concurso de provas ou provas e títulos? Não, provas e títulos. É o quinto. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, é a letra C. Ótimo. A Constituição Federal em vigor acerca do regime próprio de previdência do servidor e da previdência complementar. Esse aqui eu não queria fazer agora. Tudo bem. É possível a existência de mais um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos. Deixa eu ver aqui. Elisa, vamos pular esse quarto, depois eu volto nele, tá? É porque eu quero fazer alguns antes. Por exemplo, a gente acabou de fazer esse sobre daqui, educação. eu fui assim, pela lógica, sabe? Mas eu também não tenho certeza, não. Eu acho muito difícil isso. E agora eu não estou por dentro dessa reforma ainda. Isso aqui, na verdade, o gabarito para esse exercício aqui, eu vou localizar aqui o gabarito dele. É que eu quero fazer primeiro os mais simples, deixar os piores para o final. A resposta é a letra C, Elisa. A letra C. Então, a letra C, professor, eu acho que é o artigo 201, parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante em regime próprio de previdência. É isso, né? Artigo 201, parágrafo 5º. Exato. 201, parágrafo 5º, é vedada a filiação ao regime geral da previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante no regime próprio de previdência. É o 201, parágrafo 5º. É porque essa questão agora teve bastante alterações ali, né? Eu não quero falar sobre isso agora, porque aquilo ali não é um tema que eu queria resolver aqui. Você está entendendo, Elisa? Não, tudo bem, mas a gente vamos pensar. Acho melhor falar sobre outros capítulos, porque esse é um capítulo só, é uma escolha que eu faço, você está entendendo? Porque demanda muito tempo nós analisarmos aquelas disposições. Ok, vamos para o capítulo 5. Vamos continuar com a educação. Nos termos da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outros, mediante a garantia de... Então, Elisa, vamos lá para a educação. Vamos continuar aqui com a educação. A educação é um direito de todos a partir do artigo 205. E dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí nós temos os princípios e nós temos que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, 207.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... esse aqui é o 208, Elisa. Educação básica, obrigatória e gratuita. Isso aqui tem que ler com uma atenção danada. Dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Educação básica, a letra D está equivocada, porque é esse inciso, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita àqueles, assim, essa parte final está de acordo. Então, letra D não é. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. É o 7º do 208. Esse é o 7º, professor. Aí não é restrito aos programas, é por meio dos programas, não é? Restrito aos programas suplementares de material didático escolar. Não, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Falso. Oferta de ensino noturno regular, independentemente das condições do educando. Não, adequado às condições do educando. É o 6º, 208, 6º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 5º, Elisa. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É a letra C. A letra D nós vimos que está equivocada. E a letra E, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 4 anos de idade. Não, até 5 anos de idade. Então, a creche é até 5 anos de idade. Fernanda, eu não me esqueci de você, não, tá? Eu estou falando com a Elisa, senão... Não, fica tranquilo. Nossa. Tá vendo? Então, agora você não vai faltar mais de aula, porque eu acabei me esquecendo assim. Não, professor, fica à vontade. Eu fico feliz que você fique chamando a Elisa. Tá bom, vamos lá. O que nós temos que ter aqui é... A educação básica é de 4 aos 17 e a creche e pré-escola, em creche e pré-escola, até 5 anos de idade. As crianças até 5 anos de idade. As questões seguintes têm de previdência. E agora a questão 10 é exatamente sobre o artigo 208 de que o senhor estava tratando. Deixa a previdência para lá, agora, por agora. Não vamos falar sobre ela agora. Eu não quero falar sobre a previdência agora. Eu quero falar sobre os outros. 8... Qual que você disse? Não, Elisa. Questão 10. Vamos lá na questão... Depois, então tá, vamos lá na questão 10, porque é o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante, dentre outras, a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a aprovação em exames vestibulares. Falso, acabamos de ver isso, né? Segundo a capacidade de cada um. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. É isso mesmo. É o 7º. Atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Letra B, né? Exato, é a resposta. Mas vamos ver os outros. Educação básica obrigatória dos 4 aos 16 anos. Que questão difícil. Aos 17 anos, porque são muitos detalhes. Exato, a parte final está correta, de acordo.
Educação infantil obrigatória em creche e pré-escola às crianças de 6 anos. Nós vimos que é de 5 anos. Como nível escolar fundamental, isso aqui não faz sentido, não? Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, médio e superior. Não, do médio gratuito. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, de maneira a assegurar o acesso dos estudantes ao mercado de trabalho e o desenvolvimento tecnológico do país. Não faz sentido isso. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ótimo. Elisa, vamos fazer a 9 agora, por favor. A respeito da comunicação social. Comunicação social, nós estamos aqui no capítulo 5. Então, vamos pular a cultura. A comunicação social. Vamos aqui. A responsabilidade a respeito da comunicação social, a Constituição brasileira determina que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 12 anos em qualquer meio de comunicação social. A responsabilidade é o parágrafo 2º do 222, Elisa e Fernanda. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de... Não, está errado. Não é 12 anos, 10 anos, né? 10 anos. A não renovação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens dependerá de aprovação de, no mínimo, 3/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Aqui, Elisa, a gente estava conversando sobre isso aquele dia. Parágrafo 2º do 223. O 223, ele diz que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e 4º do recebimento da mensagem. A não renovação da concessão ou permissão depende de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Duvido que isso passe. Segundo o Bolsonaro, né, que ele ameaçou a Rede Globo dizendo que é 2021 ou 2022 que tem a renovação. É agora, a da Globo. Ele ameaçou aqui a Globo, né, que não ia renovar a concessão. Mas, o ato de outorga ou renovação, a não renovação da concessão depende de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Ótimo. Errado, porque ele diz 3/5. Então, lei complementar estadual deverá regular diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar as faixas etárias a que não se recomendam locais e horários em que a sua apresentação se mostre inadequada. Olha, isso está no artigo... a Lei Federal, parágrafo 3º, 220. Compete à Lei Federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. A propriedade de empresa, letra D. Ele fala que 15 anos, já vi que está equivocado. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 15 anos? Não, falso. Há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras, ainda com a sede no estrangeiro? Isso é falso. E letra E, os meios de comunicação social não podem
direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 5º do 220. Correto. Correto. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Depois fazemos a 8. Vamos lá para educação, cultura e desporto. Vamos voltando aqui lá no capítulo 3. Da cultura, da educação, da cultura e do desporto. O primeiro é da educação. Ele está dizendo o seguinte: conforme a Constituição, é correto afirmar que o ensino religioso de matrícula obrigatória... Qual exercício é esse, professor? É o 11. Tá. 11º. O ensino será ministrado... Professor, esse é o 210, não é? Parágrafo 1º. Exato. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino religioso, de matrícula facultativa, está falso. O ensino fundamental, aí é o parágrafo 2º, ele diz na questão: regular nas comunidades indígenas deve ser necessariamente ministrado em suas próprias línguas maternas. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 2º. A letra B está equivocado, né? O ensino fundamental... Não, o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Isso aqui cai demais. Parágrafo 3º. Os estados atuarão prioritariamente no fundamental e médio. Fundamental e médio. É o parágrafo 3º do 211. Fundamental e médio é o estado. Os municípios é fundamental e infantil. Então, municípios, né? Infantil e fundamental, estados, fundamental e médio, exatamente. Os municípios e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio? Não. No fundamental e na educação infantil. D. Os estados do DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio? Exato, a letra D é a correta. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, entre outros. Mas por que essa aqui, a letra A, não estaria certa? Professor, o que o senhor disse que estava certo que eu não entendi? A letra D. Que Não, peraí, estou equivocado. Calma. Olha que maldade. A resposta é a letra E. Porque, olha só, os municípios do DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio? Municípios é sempre fundamental e infantil. Nada a ver. A gente nunca vê uma escola municipal, é sempre escola municipal infantil. Ou, no máximo, ensino fundamental, né? Mas elas são terríveis, né? Essas questões são muito
Não? Essas daqui, professor, é que eu já prestei na área de educação, então eu estou mais acostumada com essa matéria. Então vamos lá na 12. De acordo com o preceito constitucional presente no artigo 205, a educação é um direito de todos e deve ser fomentada pela sociedade. Então, professor, essa eu errei porque eu coloquei pelos pais, porque lá está falando do Estado e família, e não pais, né? Então, tem que ser com a colaboração da sociedade. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É sociedade, Elisa. Então, o peguinho aí é que eles falam de pais, né? E não é pais, é família. 13. Vamos deixar ali a saúde para tratarmos da Seguridade Social. Então, a 13 fala sobre o SUS, a 14 fala sobre o SUS. Eu acho que é a mesma questão, não é, professor? A 13, 14 e 15. Engraçado. É que elas são para médico do trabalho, o outro é médico psiquiatra, o outro é clínico geral. Depois a gente vê essas questões aí da Seguridade Social. Eu não quero falar sobre isso agora. Porque aí eu tenho que ir naquele artigo 40, ele lá tem muitas alterações ali no artigo 39 e no 40. Vamos lá. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, então, é o capítulo 7º. Capítulo 7º. Vamos lá. É correto afirmar que a Constituição Federal determina que os filhos maiores não possuem qualquer atribuição em relação ao dever de ajudar os pais, devendo ampará-los somente em situações de enfermidade. Não, a gente sabe que isso é falso. Agora, eu tenho que localizar esse dispositivo. Os pais, 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Os filhos maiores não possuem qualquer atribuição em relação ao dever de ajudar os pais, devendo ampará-los somente em situação de enfermidade. Eu não quero ser cínico, não, mas eu acho que pais carinhosos nunca são abandonados. Ou você acha que são, Elisa? Assim, cada caso é um caso, né? Professor, eu acho que idoso, eu nunca... Bom, é difícil, viu? Mas eu tenho só me decepcionado. Com os idosos? Não com os idosos, com o tratamento dos parentes, né? Dos descendentes, dos parentes em relação ao idoso. Ah, tá. Entendi. Porque é muito mais fácil a pessoa só abaixar a cabeça e não se contrapor ao idoso. E com isso ele não se desenvolve, né? Porque tudo é sim, sim, sim. Claro que não é para ficar implicando com o idoso, mas a pessoa tem que ter um diálogo, né? E aí as pessoas não querem ter trabalho, colocam sempre numa casa para serem cuidados, sabe? É sempre eu quero ir para terceirizado. uma casa, inclusive. Já fica aí, se você souber Não, professor, qual é quando o... eu passar no Notas, né, Fernanda? A gente já faz um testamento aí vital, né? Aquele da Luciana Dadalto, lá para os cuidados. Diretivas antecipadas de Dadas de vontade. vontade. Tá, exato. Você vai estar no RI, mas a Elisa no Notas, aí nós vamos fazer. Tá bom. Eu quero ir para uma casa de repouso, tá? Eu, na verdade, eu já queria ir agora, porque eu estou muito cansado. Vou ignorar essas palavras. Tá bom, desculpa a brincadeira, tá? Determina que as entidades filantrópicas
e as sem fins lucrativos têm preferência entre as que recebem recursos públicos para auxílios ou subvenções. Isso aqui diz respeito... Não, eu estou lendo, é a 15. Não, peraí, eu estou falando... Peraí, pessoal. É a 13. Não, a 13, a 14 e a 15 são iguais. É a 16 que eu estou fazendo. Calma. Essa é do SUS. Eu não quero fazer nada da Seguridade Social agora. Ó, a letra A na 16, equivocado. A mãe tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e o pai tem o dever de sustentar os filhos até 21 anos. Não, 229. Os pais, ambos, têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Não, está equivocado isso. Letra C. Os pais têm o dever apenas de criar os filhos menores, cabendo a missão de educar a escola. Nossa, essa questão não faz o menor sentido. Os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores de 12 anos? Não. Cabendo a missão... Não faz... A letra D é absolutamente equivocada. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Sim. 229. 17. Continuamos aqui com a família. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso é verdade. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Letra A, de acordo com a Constituição Federal, letra A. A lei não reconhece como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes? Falso. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer de seus pais e seus descendentes. São penalmente inimputáveis os maiores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação. Não, isso aqui não. Os menores de 18 anos, né? É o 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. E os filhos havidos da relação do casamento terão prioridade? Não, isso aqui não. É bom nós fazermos estes exercícios, porque sempre que a gente está ali no RCPN, quando nós formos fazer uma questão, a gente precisa de fundamentos, né? E às vezes, quando a gente fica distante da Constituição, a gente pode ter alguma certa dificuldade para encontrar estas disposições, como eu estou achando agora. Melhor, não estou achando agora. Essa disposição que os filhos terão o mesmo tratamento. Parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E a adoção será assistida pelo poder público, que deverá obrigatoriamente, na forma da lei, proibir a sua efetivação por parte dos estrangeiros. Nós acabamos de ver isso no parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Portanto, aqui nós temos a letra A. Não, a 16 é a letra A. Não, a 16 é a letra E e a 17 é a letra A. 18. Está falando também sobre Seguridade Social. Vamos lá para 19. Em relação à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, assinale a alternativa correta. Para fins de proteção do Estado, não é reconhecida como comunidade familiar a relação de mãe solteira que adota um filho?
Que absurdo. Não, nada a ver. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, não é 60. A Elisa bem trouxe essa informação. Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros residentes no exterior. Isso é falso, acabamos de ver no parágrafo 5º. A idade mínima para admissão ao trabalho é de 12 anos completos para a condição de aprendiz. Falso. Nós temos essas disposições, inclusive, no artigo 7º, 33. Idade mínima de... E no parágrafo 3º, inciso 1, do 227. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, né? E a partir dos 14, como aprendiz, né? Qualquer trabalho é proibido para os menores de 16 anos e para... mas aprendiz a partir dos 14 é permitido. E proibido os trabalhos perigosos, insalubres e noturnos para os menores de 18 anos. Essas são as regras do 33. Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e descendentes. Verdade. Letra E. Acabamos de ver essas disposições. Vamos lá para 20, para nós encerrarmos essas disposições aqui da família. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto afirmar que a Constituição Federal determina que os pais têm o dever apenas de criar os filhos menores, cabendo a missão de educar a escola? Não. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 229. Letra A, não. Os filhos maiores não possuem qualquer atribuição em relação ao dever? Falso. A mãe tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores? Também não. Já fizemos isso. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Letra D. Os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores de 12 anos? Não. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Vamos parar por aqui hoje. Eu vou abrir aqui para vocês se manifestarem.